Mas vamos voltar a falar de Copa do Mundo? Isso porque a estreia do Brasil na Copa do Mundo, gente, levou a um aumento de 4 vezes no volume de tráfego de dados em data centers do Rio de Janeiro. A companhia Eleia registrou uma alta e afirmou que os data centers se tornaram pontos centrais para o processamento e distribuição de conteúdo. Para continuar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o CEO da companhia, com o CEO da Eleia Data Centers, que já está aqui comigo, que é o Alessandro Lombardi. Muito bem-vindo, meu querido, aqui à nossa programação. Obrigada aqui por ter aceito o nosso convite. E antes de mais nada, Alessandro, eu já quero entender por que exatamente esse aumento ali de tráfego de dados no momento do jogo, onde, teoricamente, né, a galera deveria estar ali concentrada, assistindo o jogo. O que aconteceu exatamente? Vamos tentar explicar do porquê desse aumento de tráfego que vocês perceberam. Bom dia, Débora. Olha, nós falamos muito dessa economia digital, do mundo digital que a gente vive, e os data centers fazem parte da infraestrutura digital. Quando você vê um evento como a Copa do Mundo, o Jogo do Brasil, todos nós paramos de viver o nosso mundo real, paramos de viver o nosso mundo físico e nós todos entramos no mundo virtual digital. O que isso significa? Significa todos os celulares conectados. Durante o Jogo do Brasil tem mais de um celular por pessoa conectado na internet e significa também interatividade. Portanto, a gente começa, não é mais como antigamente que tinha 20 pessoas olhando por uma tela de televisão. Agora todos nós estamos com as nossas telas querendo interagir. Quando o Vini fez o segundo gol, o pico de tráfego foi enorme. Por quê? Porque o pessoal quer mandar uma mensagem, quer interagir, quer ver o replay. Isso nos revela mais sobre uma mudança de comportamento, né, do brasileiro em relação a essa cultura realmente digital, ou isso também expõe uma certa fragilidade da infraestrutura digital brasileira diante de picos cada vez mais frequentes? Não creio que sejamos frágeis, pelo contrário, o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. O Brasil ele tem uma infraestrutura digital capaz de interagir com 220 milhões de pessoas em tempo real. Tanto é que as plataformas de streaming, a televisão via internet, ela está conseguindo, embora com algum pequeno delay, atender todo mundo. Portanto, eu diria que não estamos mal, muito pelo contrário. O Brasil ele é na vanguarda quanto à capacidade capilar de transmitir conteúdo. Mas quando a gente fala em investimentos, por exemplo, em data centers, né? Eu quero, inclusive, já pegar a tua experiência aqui para falar sobre isso. Muita gente pensa só em servidores, né? Quando a gente fala em data centers, acho que isso ainda fica de uma forma muito simplificada na cabeça ali do consumidor final. Onde está hoje o maior gargalo do Brasil? Energia, conectividade, refrigeração, porque muita coisa envolve licenciamentos, muita coisa envolve desenvolvimento e investimento nesse setor. Então, em relação a isso, o que pode estar sendo hoje um gargalo, talvez, para desenvolver cada vez mais essas infraestruturas aqui no Brasil? Débora, o Brasil ele tem toda na equação da infraestrutura digital, que, como você disse, é energia, conectividade, competência, capacidade em entregar grandes obras. O Brasil ele tem todo. Eu penso que hoje o grande gargalo seja a falta de uma política de Estado para fomentar a indústria de data center. O que falta? Falta a competitividade com o resto do mundo. A gente tem energia barata, a gente tem uma malha de fibra segunda a ninguém pelo tamanho do Brasil. Todavia, falta ainda um arcabouço regulatório capaz de fomentar a indústria de uma forma que ela possa crescer de forma acelerada, como está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. O Brasil ele tem tudo para ter o papel do gigante, desde que tenha uma política de fomento à indústria. Agora, Alessandro, em momentos de eventos não lineares como esses, né, que acontecem esporadicamente, mas que mostram esses picos sendo registrados com cada vez mais frequência, o que isso nos revela também sobre a nossa capacidade em relação a esse pico, a ponto de que isso não cause prejuízo para o consumidor final?
temos uma margem de limite, estamos próximo a ela, corremos o risco de ultrapassar isso caso os investimentos ainda sejam muito feitos olhando para o retrovisor, dada a situação que a gente já tem contratado aí pela frente, uma alta demanda, uma demanda cada vez maior por causa da inteligência artificial, né? Olha, Débora, eu, inclusive, estou muito feliz de estar aqui, de poder falar de data center, porque o data center a gente começa a reparar ele quando tem o gol da seleção e você tem que ter certeza de poder olhar o gol, né? Que não pode cair naquele instante. Portanto, você repara da importância da infraestrutura nos momentos que mais precisa. Todavia, a nossa vida de operadores de data center, ela é uma vida de 7/24. Entre nossos clientes tem muitos hospitais, tem muitas instituições públicas, tem muitas operadoras de telecom que precisam todo dia, 7 dias por semana, 24 horas ao dia, de ter o serviço perfeito. Portanto, a nossa responsabilidade ela é sempre muito grande e o mundo, a sociedade repara de nós no momento do Jogo do Brasil. E pensando ainda sobre os impactos lateralizados, né, dos investimentos em data center, a expansão de data center, obviamente, pressiona bastante também a demanda por energia. Como equilibrar, Alessandro, essa conta, né? Segurança digital, crescimento de economia de dados e sustentabilidade de um país que quer atrair investimentos, mas também precisa manter a competitividade energética? Olha, hoje o Brasil é o único país do mundo, do G20, que joga fora quase 20 gigawatts de energia limpa todo dia, porque a gente teve 20 anos, 30 anos de políticas acertadas de fomento à geração renovável e a demanda de energia ela não cresceu tanto assim. Portanto, hoje tem um excesso de oferta energética e os data centers podem resolver este excesso, facilitando a continuação desses investimentos em energias renováveis no Brasil. Portanto, eu penso que o Brasil realmente ele será o gigante dos data centers globais quando o governo construirá a indústria, a política de investimento no setor. Alessandro, olhando para os próximos 5 anos, qual seria o custo do Brasil de não acelerar investimentos em data centers, né? Abrangendo todo o sistema que é necessário para esse desenvolvimento dessas infraestruturas? A gente perderia a qualidade de serviço, a gente perderia a competitividade, a inteligência artificial, ou talvez diminuiria a atração de capital de investimento? Qual que é o maior risco que a gente corre hoje até os próximos 5 anos, se não acelerar legislações e investimentos necessários para o setor? Débora, eu poderia estar fazendo números, poderia estar explicando de quantos bilhões de dólares de investimento a gente perderia, mas eu penso que a coisa mais importante para o Brasil seja realmente falar de soberania. Soberania digital e a capacidade de você computar, processar os nossos dados no Brasil. De ter uma inteligência artificial processada localmente, de ter o storage, o armazenamento dos dados localmente, de ter a nossa nuvem brasileira. Hoje, 60% dos dados estão no exterior do Brasil, por a falta de capacidade de atrair os data centers no Brasil. E se você imaginar em 5 anos quanto a inteligência artificial vai entrar nas nossas vidas, e imaginar o Brasil dependendo de outras nações para receber o serviço via cabos submarinos, ele vai apequenar o Brasil. A inteligência artificial é uma competição que começou agora. Todos estão construindo sua infraestrutura digital. O Brasil tem que ter a sua, senão vai ter que depender de outros para receber essa tecnologia. Portanto, é muito que está em jogo. Muito importante esse ponto. Alessandro, eu quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com o fundador e CEO da Eleia Data Centers, Alessandro Lombardi. Meu querido, uma ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigado. Tchau. Até mais.